Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 126 o número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, ainda há 141 pessoas desaparecidas. A preocupação das autoridades e dos moradores aumentou com a previsão de mais chuvas para o fim de semana. Hoje, o governo federal reconheceu o estado de calamidade decretado pelo município de São Leopoldo. A cidade tem 240 mil habitantes e 180 mil estão desabrigados. Hoje a gente está aqui em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, que tem cerca de 200 mil habitantes. E está chegando aqui na casa da dona Cirlei. Ela está hospedada na casa de uma filha com outras 20 pessoas, entre genros e netos. As crianças já estão doentes. Daqui a pouco já vão levar meu neto para o médico porque tem asma, não está bem. Eu estou com frio e a gente não tem cobertor. É difícil mesmo, né? Porque a casa é pequena, como vocês estão vendo aí, né, cara? Tem de dormir tudo no chão. Muito triste, porque a gente custou muito para fazer nossa casa. A gente começou numa casinha de madeira, assim, bem pequenininha. Sempre trabalhamos. Meus filhos, desde novo, sempre trabalharam. Hoje, graças a Deus, a gente tinha uma casinha boa. A gente tinha tudo que a gente precisava e do dia para noite a gente perdeu tudo. É muito difícil. O Diego e o André são voluntários que levam comida aos moradores ilhados no centro da cidade. Mas a insegurança tomou conta deles hoje. O pessoal do prédio aqui na São Joaquim acabou dando tiro para baixo aí. E então, por segurança nossa aqui, a gente não vai mais trazer o alimento aqui. Essa região toda aqui de São Leopoldo nunca tinha sido atingida pela enchente, né? A gente vê ali a rodoviária, por exemplo, todas essas ruas. E olha que estão sendo usadas bombas para retirar a água aqui do centro de São Leopoldo. A situação aqui foi tão grave que 80% dos habitantes, um pouco mais de 80% dos habitantes, tiveram que ser removidos, né? Ficaram desalojados. E nem mesmo a prefeitura da cidade escapou das enchentes. O prédio da administração local está fechado. Dentro, as imagens da destruição. Aqui no estacionamento, muitos veículos abandonados, né? Os funcionários foram pegos de surpresa. A água chegou a cerca de 1 metro de altura. Olha do lado de dentro. Quanta sujeira. A água começou a baixar, só agora os comerciantes observam de perto o tamanho do prejuízo. A loja de decoração da família da Magnólia ficou inundada. Agora a gente já está conseguindo segurar um pouco mais a ansiedade, o choro, porque a gente tem que botar a mão na massa, né? Se a gente ficar em casa triste, a gente não vai conseguir reerguer nada. A Andréia trabalha numa loja de uniformes. E salvou muita coisa ou pouco, André? O que salvou aqui? Eu acredito que uns 30% só. É todo o trabalho da gente, né? Colocado fora. Muita coisa pronta e muita coisa por fazer. Tudo botado fora, tudo perdido, né? São Leopoldo teve 18 escolas atingidas pelas enchentes, além de 16 postos de saúde. 25 purificadores de água que vão para abrigos devem chegar nas próximas horas. A cidade recebeu um hospital de campanha para atendimentos de baixa complexidade. A estrutura funciona todos os dias, entre 8 da manhã às 7 da noite. Além disso, uma tenda foi montada pelos voluntários para o atendimento. Aqui todos têm histórias parecidas. A minha casa ela ficou totalmente submersa. Consegui tirar meus avós que moram junto comigo, né? E eu perdi tudo. Eu tô com a roupa do corpo literalmente, né? É uma roupa de mergulho que eu uso por baixo aqui também. O esgotamento físico e mental começa a tomar conta das equipes que fazem o atendimento voluntário. Eu estou 3 dias sem dormir, estou mal. Eu estou mal da garganta, fui medicada e a gente está tirando força da onde não tem mais para estar aqui presente, para fazer a diferença, né? Esgotamento? Esgotamento total, físico e psicológico. E veja também,
Volta de chuva forte atrapalha a limpeza de cidade destruída pela terceira enchente em 8 meses. Eu diria que o futuro de Mussum é um grande ponto de interrogação. Cemitério de carros aparece depois de água baixar. Em Porto Alegre, nossa equipe acompanha o trabalho de resgate num dos bairros mais afetados pelas inundações. Não existe desistir, né, amigo? Podia ser um parente meu ali também. Salvamento de animais mobiliza a equipe e emociona quem assiste de perto ou de longe. Governo gaúcho anuncia a separação de homens e mulheres em abrigos após denúncias de abusos sexuais. Presidente da CBF diz que pausa do Brasileirão depende da decisão dos clubes. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O Vale do Taquari, que enfrentou 3 desastres ambientais em 8 meses, voltou a ser atingido por chuva forte hoje. Moradores que estão sem água e sem luz contam com a ajuda de voluntários para limpar a lama acumulada. Máquinas trabalham para tentar liberar os acessos à cidade de Mussum, mas a chuva forte que caiu durante todo o dia dificulta o trabalho. Casas próximas ao rio foram arrancadas pela correnteza. Essa árvore, que já teve os galhos cortados, parou perto de onde morava o seu Adir. A água levou todos os móveis e encobriu até o telhado. Tinha tudo dentro de casa, a minha casa confortável, com tudo que eu tinha, que precisava, tudo o conforto que tinha. E agora você foi tudo, perdi tudo. O Alexandre foi criado nesta rua, mas depois de 3 enchentes seguidas, decidiu ir embora. Tem 40 anos, uma vida inteira que a gente está tocando barco aqui, mas não dá mais. Esta equipe de bombeiros civis, voluntários, está no município para viabilizar a chegada de apoio. Comparado com setembro e a de novembro, os acessos estavam liberados, então era mais fácil de vir recurso. Agora nós estamos com um recurso muito limitado devido à quantidade de municípios que foram atingidos no estado e também para vir os recursos para cá por causa dos acessos. Seu Paulo mora numa zona rural. A comida que recebeu já acabou. Precisou caminhar mais de 1h30 para buscar mantimentos em pontos de entrega. Eu e a mulher e a guria saímos só com a roupa do corpo. Foi às pressas? Assim. Às pressas. Daí saímos para casa do vizinho ali e daí temos lá. A casa ficou cai e não cai, né? Estas imagens mostram o nível que a água atingiu. Dos 5.000 habitantes da cidade, quase 4.000 foram afetados pela enxurrada. A cidade ficou ilhada, ainda temos algumas famílias no interior sem acesso terrestre às suas propriedades, que a gente tem mantido por aeronaves ou então por embarcações, e é um cenário realmente de guerra. Eu diria que o futuro de Mussum é um grande ponto de interrogação. Somente os pontos mais altos, como prédios e esta ponte, por onde passa o trem, ficaram de fora d'água. A cidade está praticamente vazia. A rua, a gente vê que não tem quase ninguém. Quem pôde foi embora daqui. O hospital fica na área mais alta da cidade e não foi invadido pela água. Um gerador mantém a unidade funcionando. Nós estamos com os leitos totalmente preenchidos por pessoas que não têm local para ir, e nos abrigos são locais um pouco insalubres para uma pessoa de idade, um senhor acamado, não tem como ficar nos abrigos, então eles estão no hospital. O local virou ponto de apoio para moradores sem luz. Vim procurar carregar o celular e a lanterna, para ter como se virar, né? De noite. Novos postes de concreto estão sendo colocados nas ruas. A quantidade de lama impressiona. Sozinho, Daniel não conseguiria retirar a sujeira acumulada na casa dos pais. Voluntários ajudam no serviço pesado. É olhar para o lado do outro, olhar as outras pessoas, olhar a necessidade delas. O mínimo que a gente tem que fazer é vir aqui e ajudar o pessoal. Solidariedade que emociona. A maioria deles vê meu filho ali na frente com o rodo. E eles falaram, vamos ajudar. Daí começou uns 4, depois entrou mais 5, 6 e agora estamos aqui. Contando com lá em cima deve ter mais de 20, 30. E graças a eles a gente vai conseguir dar a volta, limpar e ajeitar um pouquinho da casa. O Vander é estudante de enfermagem. Viajou 7 horas para chegar a Mussum. Deixou a esposa e a filha de 9 meses em casa.
A gente quer ver as pessoas bem, cuidar, ver as pessoas estarem bem, poder vir ajudar sem esperar nada em troca é o mais importante, sabe? Só apoiar. Vamos ver agora como é que está a situação de São Jerônimo, que é um município que fica a 70 quilômetros de Porto Alegre. Está completamente ilhado, Celso. O Exército teve que lançar por paraquedas água e cestas básicas para a população atingida pelas enchentes. Um morador está registrando o drama da cidade alagada. É como um pesadelo. Até onde os olhos conseguem alcançar, o cenário é de destruição. É a realidade de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. Quem não está embaixo d'água conhece alguém que está. O desabafo é de Juliano Ambrosini, de 43 anos. Nascido em Porto Alegre, ele é especialista em audiovisual. Há 10 meses, ele se mudou com a família para São Jerônimo, em busca de uma vida mais tranquila. O aqui me impressionou muito quando eu, um cara da cidade grande, que vivia com medo de assalto, enfim, chego numa cidade em que eu saio na rua e as pessoas dão bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nesse ponto, São Jerônimo é diferente. O município de São Jerônimo, que fica a 70 quilômetros da capital Porto Alegre, é banhado pelas águas do rio Jacuí. Com as chuvas fortes, o nível do rio subiu 10 metros acima do normal. São 4.000 pessoas desalojadas na cidade e 1.000 desabrigadas. Parte da cidade está sem energia. Falta água e a comunicação via internet funciona parcialmente. A gente tem um exemplo aqui de um morador daqui, que acredito que seja caminhoneiro, pelo que eu entendi. Ele está no Maranhão e estava super preocupado com a filha de 6 anos, que ele não conseguia contato. Então, através das redes, a gente colocou o nome da filha, colocamos o nome da pessoa que estava procurando e essa família, a mãe, a filha, foram até um local da cidade com internet e conseguiram esse contato. Ontem, a ajuda que os moradores precisavam chegou pelo ar. O repórter Roberto Cabrini acompanhou o lançamento de pacotes com água e alimentos do avião da FAB. A missão de lançamento vai começar. Enquanto esperam a água baixar, os moradores de São Jerônimo se unem numa grande corrente de solidariedade. As pessoas têm esse espírito de coletividade, de solidariedade. Assim que abrir uma estrada, a gente precisa de muita coisa. Agora vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Nolasco, que está em São Leopoldo. Nolasco, atualiza para a gente a situação aí nesse momento. Boa noite para você. Celso, boa noite para você, para a Cris e para todos que estão nos acompanhando no Jornal da Record. Bom, a água aqui no centro de São Leopoldo tem baixado, né? Tanto que os moradores já estão juntando aqui tudo que se perdeu durante essa enchente, a maior enchente histórica aqui no centro de São Leopoldo, que nunca tinha ficado inundado. A gente vê algumas pessoas que estão trabalhando aqui justamente para fazer a segurança aqui do centro da cidade. Essa região aqui já tem iluminação pública, outras ainda não. Mas a gente ainda percebe, são várias quadras aqui, pelo menos 5 quadras aqui alagadas. Desse outro lado aqui, o Bartolomeu Silva vai mostrar para a gente também várias ruas ainda alagadas. E a cidade de São Leopoldo teve o decreto de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Então isso agora abre possibilidade para a prefeitura, para a Defesa Civil elaborar planos emergenciais aí para melhorar, conter a situação emergencial aqui na cidade, conseguir recursos públicos. O grande desafio é justamente recuperar os diques. 2 diques se romperam com a cheia histórica do Rio dos Sinos e por isso mesmo a cidade está toda inundada. A água está baixando justamente porque a prefeitura tem usado bombas para retirar a água do centro aqui da cidade. Então a expectativa é de que nos próximos dias essa água possa baixar. Mas a preocupação ainda é grande por conta da previsão de chuvas e temporais para todo o estado. Então, ainda permanece toda essa preocupação. E agora uma outra informação relevante, o Ministério da Justiça encaminhou aqui para o Rio Grande do Sul mais 80 homens da Força Nacional, chegando aí a um contingente de 1.000 homens. Já que a gente tem também, além de toda essa situação que a gente mostra aqui, viu, Celso e Cris, a questão da insegurança que preocupa muitos moradores dessas cidades atingidas pelas enchentes. É com vocês em São Paulo. Obrigado, Tiago. Diante da onda de violência e das denúncias de abusos sexuais, o governador do Rio Grande do Sul reforçou a segurança nos abrigos do estado.
11 pessoas já foram presas por cometerem crimes em abrigos. A Polícia Civil intensificou as rondas para coibir os crimes. 1.000 policiais militares da reserva e outros 260 policiais civis aposentados serão convocados para reforçar o efetivo. Nós vamos ampliar o prazo também, nós estávamos chamando os profissionais da segurança que tinham ido para a reserva nos últimos 5 anos, nós estamos ampliando isso para profissionais que tenham ido para a reserva nos últimos 10 anos. Nós estamos com a força total para dar resposta, prendendo, né, e tirando essas pessoas dos locais em que elas estejam, seja nos abrigos, seja nas ruas, praticando crimes. Para evitar novos abusos, serão criados abrigos exclusivos para mulheres e crianças em Porto Alegre, Cachoeirinha e Canoas. O primeiro já começou a funcionar em Alvorada. Segundo o governo gaúcho, o aumento de policiais também é necessário para combater os saques. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória autorizando a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz para amenizar as consequências econômicas das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de 70% do arroz consumido no país. A compra do arroz deve ser feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A medida é excepcional, vale apenas para este ano. Pela medida provisória, a CONAB está autorizada a importar até 1 milhão de toneladas de arroz por meio de leilões públicos e a preço de mercado. Os pequenos varejistas das regiões metropolitanas terão prioridade na compra dos estoques. Não virá nesse primeiro momento arroz para o Rio Grande do Sul, nem para a região sul. Nós vamos levar para as capitais, aonde tem maior índice de pessoas na insegurança alimentar. Queremos abastecer especialmente os pequenos e micros varejistas, esses que se abastecem, que compram nos grandes atacarejos, para evitar justamente que inflacione o preço para os consumidores. Inicialmente, a intenção do governo é adquirir cerca de 200 mil toneladas de arroz de países vizinhos, que fazem parte do Mercosul. A importação de maiores quantidades vai depender da demanda. A CONAB afirma não existir risco de desabastecimento no Rio Grande do Sul, porque mais de 80% da colheita do grão já foi feita. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul avalia que a medida é desnecessária. A área do arroz está menos afetada, apesar do governo estar falando em importação de arroz, que nos parece absolutamente desnecessária. Nós temos perdas bastante acentuadas nessa região do litoral do Rio Grande do Sul em termos de soja, porque a soja ali ainda não tinha sido colhida. Veja a seguir, nível da Lagoa dos Patos já é o maior da história e preocupa moradores de cidades do sul gaúcho. E ainda hoje, Prefeitura de Porto Alegre derruba passarela para a construção de corredor humanitário. Ministério do Esporte envia ofício à CBF pedindo suspensão do Campeonato Brasileiro, em respeito às vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. Cidades do sul gaúcho também têm sido castigadas pelas enchentes. Em Rio Grande, o nível hoje na Lagoa dos Patos já é o maior da história. O nível da lagoa está em 2,37 metros e o clima na cidade é de apreensão. As ruas já foram tomadas pela água. 31 bairros estão em áreas de risco e muitos moradores não querem sair de casa. Quase 1.300 pessoas deixaram os imóveis e estão em casas de parentes ou abrigos. Em Pelotas, a água também avança pelas ruas que ficam perto da praia do Laranjal, que é banhada pela Lagoa dos Patos. A distribuição de energia foi interrompida em parte dos bairros. A cidade tem 7 abrigos, que recebem ao todo 600 pessoas. Em São Lourenço do Sul, centenas de pessoas já saíram de casa. Cerca de 150 estão em albergues municipais. Na cidade, o nível da Lagoa dos Patos pode passar dos 3 metros. O relevo do Rio Grande do Sul colabora para a elevação do nível da água nas cidades. Então vamos saber com a Lidiane Sayuri qual o reflexo da volta das chuvas nas bacias da região. Oi, Lid, boa noite.
cada vez mais preocupante a situação. Sim, Cris, até ontem nós tínhamos apenas 2 bacias com a água em elevação. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Agora, todas estão com previsão de alta e apenas o Guaíba segue com um nível estável. Esse monitoramento é feito de hora em hora. Neste momento, chove forte sobre todo o Rio Grande do Sul e interior de Santa Catarina. Amanhã, uma nova frente fria avança e mais temporais se formam sobre o estado gaúcho. Gramado, Canela, Vacaria e Farroupilha devem receber a maior quantidade de água neste sábado. É alto o risco de novos deslizamentos. Até segunda-feira, tem previsão de tempestades em Porto Alegre. Pode chover o dobro do esperado para o mês inteiro de maio. Na terça, o sol disputa espaço ali com os temporais e as temperaturas caem mais. Neste sábado, máxima de 20 graus. No domingo, faz até 22. E na terça, olha só, os termômetros não devem passar dos 16. Neste sábado, tempo firme em toda a mancha clara do mapa. Em Florianópolis, faz até 27 graus à tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 35. Em Campo Grande, em Rio Branco, 33 e até 30 em Natal. Em São Paulo, máxima de 31 neste sábado à tarde. No domingo e na segunda, faz até 32. Na terça, uma frente fria traz chuva forte e friozinho para a capital. Faz até 24. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Valeu, Cris. Ainda hoje, enquanto as chuvas castigam o Rio Grande do Sul, a preocupação da Defesa Civil é com a seca em São Paulo. E veja também o trabalho de resgate dos voluntários em um dos bairros mais afetados pelas chuvas, em Porto Alegre. O repórter Romeu Piccoli acompanhou o trabalho de voluntários no bairro Menino Deus, um dos mais afetados de Porto Alegre. A chuva e o frio dificultam ainda mais as ações de resgate. Aqui a gente está percorrendo o bairro Menino Deus, que, como muitos outros, ficou praticamente inteiro embaixo d'água. É muito difícil transitar por aqui. A gente tem algumas ruas secas, o restante acontece isso, olha. Você chega e não dá para passar. Todas as ruas aqui ao redor estão alagadas, somente veículos muito altos, como o caminhão do Exército, por exemplo, conseguem acessar. Neste momento, militares, socorristas e voluntários estão no 5º andar daquele prédio para retirar um idoso acamado. Olha lá, nesse momento estão tirando o idoso. Pelo menos 6 pessoas carregando a maca. O idoso é levado no caminhão do Exército até uma ambulância e depois encaminhado para a casa de parentes. Eu vou acompanhar aqui um grupo de voluntários pelo bairro. Eles vão fazer uma ronda, porque o contato aqui também é difícil, se tiver alguém precisando de ajuda. E vão tentar resgatar 2 gatos de uma família que deixou o apartamento às pressas e os animais acabaram ficando. Os voluntários tentam entrar no prédio para resgatar os gatos, mas o nível da água está muito alto. Entrar lá agora seria um risco para todo mundo. Então, optou-se por seguir. Não tem como entrar, não tem como acessar a fechadura correta debaixo d'água. Ninguém vai enfiar a cara embaixo d'água. Então, é rezar que os gatos conseguiram escapar por aquele buraco ali. No bairro, a maioria dos resgates é feita por voluntários, que passam o dia molhados. O problema maior mesmo, sabe, é a questão do frio, sabe? Porque como a gente é voluntário, muita gente não tem nem equipamento básico, tipo uma meia de borracha ou uma calça de borracha, né? Tarcísio também está com a moradia inundada e mesmo assim não deixa de fazer os resgates. Não existe desistir, né, amigo? Podia ser um parente meu ali também. Então não existe essa opção de não ajudar. É uma situação inimaginável, uma situação muito complicada. E essas pessoas que estão dentro da água estão ajudando os outros, muitas que também perderam tudo e nesse momento nem estão pensando nisso, estão pensando em ajudar as outras pessoas. Elas têm momentos em que elas falam sobre isso, elas desabam. Aí eu fico pensando nos outros bairros, eu não vou conseguir te falar nada, desculpa. Mais calmo, Marcelo conta que é advogado, não teve a casa atingida pela enchente e garante que vai permanecer nos resgates enquanto for necessário.
O mínimo que a gente pode fazer é tentar tirar quem quer sair, é levar mantimento para quem não quer abandonar a casa. Quando que você sai daqui? Quando tirar a última pessoa daí. Vamos ao vivo com o repórter Romeu Piccoli, que está em Porto Alegre. Durante o dia todo choveu na capital gaúcha. Olá, Piccoli, boa noite. Chove torrencialmente ainda. Qual é a situação de momento? Oi, Cris. Oi, Celso. Chove muito. Temperatura em torno de 16, 17 graus, o que agrava a situação por conta do frio e pelo risco de aumentar, de elevar o nível da inundação. Aqui neste viaduto onde eu estou, funciona um centro de triagem de animais. Hoje nós acompanhamos o momento em que 10 cachorros chegaram em um barco. Eles estavam molhados, com muito frio, debilitados e bastante estressados. Assim que chegam, os voluntários enrolam os animais numa manta e tiram as roupas molhadas daqueles que estão vestidos. A principal preocupação nesse primeiro atendimento é aquecer esses animais. Cris, Celso. Obrigada, Piccoli. O dia nublado e o retorno da chuva preocupam moradores de Porto Alegre, mesmo com a queda no nível do Guaíba. A prefeitura demoliu uma passarela para erguer um corredor humanitário para a passagem de veículos com donativos. Enquanto pessoas ainda são retiradas de barco em bairros da região central e zona norte, o Guaíba recua devagar. O nível da água, que passou dos 5 metros no domingo, chegou a 4 metros e 70 centímetros hoje. Mas o medo de mais inundações está presente em quem circula na capital. Preocupa bastante, né? Porque a gente estava esperando baixar, né? Mas com essa volta da chuva preocupa que o nível do Guaíba, em vez de baixar, ele volta a subir novamente, né? O Papino é do Senegal e mora em Porto Alegre há 7 anos. Ele também teve que ser resgatado e agora ajuda as pessoas a deixarem as casas. Tá assim desesperado, entendeu? Ainda tem gente ainda nesses prédios aí, eles não querem sair, entendeu? Tem uma senhora que está lá com uma filha dela e ela não quer sair. Com a previsão de mais chuva para os próximos dias, a Prefeitura de Porto Alegre instalou um dique provisório feito assim com sacos de areia em 2 pontos do centro histórico. Aqui nós estamos bem perto da orla do Guaíba e o objetivo é impedir que esta água avance ainda mais para bairros como Cidade Baixa e Menino Deus, que já estão alagados e onde ainda existem moradores ilhados. No meio da inundação, foi erguido um corredor humanitário com 3 camadas de pedras e um material parecido com asfalto. A intenção é permitir a passagem de caminhões grandes com suprimentos. Para isso, a passarela de pedestres da rodoviária teve que ser demolida. Nesse momento muito grave da nossa cidade, nós criamos esse acesso alternativo para não deixar a cidade ficar desabastecida. Então ele é um corredor exclusivo para os suprimentos e para os serviços públicos, como da polícia e da ambulância. Os primeiros veículos de serviços essenciais, como a polícia, já conseguiram passar no fim da tarde. Enquanto as chuvas intensas atingem o Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo já vive um período de seca. Cris, a Defesa Civil Paulista se prepara para um aumento no número de focos de incêndio. No Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, os agentes estão atentos. Neste mapa, cada ponto indica onde há foco de incêndio ativo. As imagens geradas por satélites comprovam. Este ano, a estiagem nos municípios paulistas começou mais cedo. Essa antecipação da estiagem neste ano, ela está associada justamente a um evento que nós chamamos de bloqueio atmosférico, né? Impedindo com que frentes frias adentrassem no estado e aí, consequentemente, direcionassem tanto ventos úmidos, ventos marítimos, quanto também a queda das temperaturas. Agentes da Defesa Civil passam por treinamento prático e teórico. As aulas incluem desde o combate a incêndios até o salvamento de animais. O período de seca, que normalmente ocorre entre os meses de junho e setembro, chegou no fim de abril. E a perspectiva é de que a estiagem em 2024 seja mais intensa do que nos últimos anos. Para esse ano, a previsão meteorológica mostra que nós teremos uma estiagem severa
entre maio e julho. E o retorno das chuvas em agosto e setembro. Estamos tendo um aumento dos focos de incêndio no mês de maio, coisa que nos anos anteriores não tivemos. As temperaturas altas e o clima seco em São Paulo ocorrem ao mesmo tempo em que o Rio Grande do Sul tem cidades inteiras debaixo d'água. O estado gaúcho já registra um prejuízo de mais de 8 bilhões de reais por causa das inundações. Alertas dados por especialistas durante décadas se concretizaram e o Brasil, assim como o mundo, enfrenta cada vez mais os efeitos da crise climática. Segundo um relatório da Organização Meteorológica Mundial, só no ano passado o país registrou 12 eventos climáticos extremos. O secretário executivo do Observatório do Clima alerta que as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global não podem ser mais ignoradas e que é preciso agir com urgência. Muito importante que os governantes ouçam não só o que os relatórios dizem, mas o que a natureza já está dizendo. Porque quanto mais a gente adia essas ações de preparar as cidades e de preparar as pessoas, maior vai ser o preço que a gente vai pagar lá na frente. Vamos voltar ao vivo ao sul do país, retomando contato com o repórter Tiago Nolasco, que está em São Leopoldo e traz novas informações. Olá, Tiago. Cris, por aqui, a gente continua aqui no centro de São Leopoldo, mostrar mais um pouco aqui das ruas ainda muito alagadas por aqui, mesmo com a água baixando. E eu conversei com alguns moradores que estavam deixando o centro da cidade ainda hoje. Para vocês terem uma ideia, no hotel que a gente está aqui na cidade, a metade dos leitos é ocupada aí por moradores da cidade. Agora há pouco ainda tinha gente chegando no hotel, até os funcionários do hotel, para vocês terem uma noção, tiveram que ser abrigados por ali, porque muita gente está desabrigada, muita casa atingida. E o governo daqui do Rio Grande do Sul decidiu antecipar metade do 13º salário dos servidores e também vai liberar 31 milhões de reais para a rede hospitalar. Outra informação relevante é que mais de 130 pontos de rodovias gaúchas estão bloqueados. E o governo gaúcho decidiu também, preventivamente, bloquear trechos de quatro rodovias da Serra e do Vale do Taquari. Somente veículos de emergência e de produtos essenciais estão passando. Aqui nessa região metropolitana, por exemplo, de São Leopoldo a Novo Hamburgo, que era um trajeto de 15 minutos, agora os motoristas estão demorando aí cerca de 1 hora e estão tendo que fazer desvios, porque são muitos trechos ainda de rodovias bloqueados aqui no Rio Grande do Sul. Celso e Cris. Obrigada, Tiago. As doações da campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul continuam chegando às áreas atingidas pelas chuvas. Água, comida e roupas estão sendo distribuídas para quem mais precisa. Esta carreta chegou hoje a Porto Alegre. A ajuda veio de vários estados. Pouco depois da chegada do caminhão, muitas pessoas se organizaram para carregar as doações numa corrente de solidariedade. As doações fazem parte da campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul. São 18 mil voluntários por todo o estado. Eles já distribuíram mais de 24 toneladas de alimentos, 125 mil garrafas de água, 8 mil cobertores, 75 mil peças de roupas, além de marmitas, lanches e kits de higiene. Você também pode ajudar nessa corrente do bem com uma doação de qualquer valor. A chave Pix da Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em comida, cobertores e suprimentos para as famílias que estão desabrigadas na maior tragédia climática do sul do Brasil. O governo do estado do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Um comitê também será criado para fazer a gestão da conta que está recebendo as doações. O presidente da CBF afirmou hoje que uma paralisação do Campeonato Brasileiro depende dos clubes. A entidade tem sido pressionada, inclusive, pelo governo federal a suspender a competição por causa do desastre climático no Rio Grande do Sul.
A coletiva era para anunciar a lista dos convocados da seleção. Mas a tragédia no Rio Grande do Sul foi o tema principal. Antes da convocação, houve 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas. Os alagamentos também afetaram a casa dos principais times gaúchos. A Arena do Grêmio está há 1 semana debaixo d'água. No Beira-Rio, os corredores, antes lotados de torcedores do Internacional, agora recebem barcos. O ministro do Esporte, André Fufuca, enviou um ofício à CBF para pedir a paralisação. No texto, a pasta pondera que a medida se faz necessária, muito além dos danos causados a estádios e campos de treinamento, mas por todas as pessoas, familiares e entes que se doam, neste momento, à sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado. Antes de receber o ofício, o presidente da entidade afirmou que não houve consenso entre os clubes sobre uma paralisação, mas que os times serão procurados novamente. Muitos falam exatamente na suspensão do futebol brasileiro, na paralisação, e todos são sensíveis a essa situação. E que aquilo que chegar à CBF, tudo vai ser definido também por todo o conselho técnico de cada divisão. Por enquanto, a única definição é que estão suspensas até o dia 27 as partidas envolvendo clubes gaúchos por todas as competições nacionais, incluindo o Campeonato Brasileiro Masculino e a Copa do Brasil. A sexta-feira também teve convocação para os amistosos contra o México e os Estados Unidos e para a Copa América. E só houve uma novidade na lista do técnico Dorival Júnior. O atacante Evanilson, do Porto, vai receber a primeira oportunidade na seleção. Ainda se recuperando da lesão, Neymar ficou de fora. Veja a seguir a luta para salvar os animais ilhados no Rio Grande do Sul. Mais de 10 mil já foram resgatados. Nações Unidas anunciam mobilização para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. 4 soldados israelenses morreram durante os conflitos na faixa de Gaza nesta sexta-feira. O presidente Lula esteve hoje em 2 estados do Nordeste. Na Bahia, Lula participou de 2 inaugurações. Em Alagoas, ele entregou unidades do Minha Casa Minha Vida e saiu em defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi vaiado. Em Maceió, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dos ministros Jader Filho, Rui Costa, Renan Filho e Wellington Dias, além do governador Paulo Dantas e do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o presidente Lula participou da entrega de 914 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Ao ser anunciado, o presidente da Câmara foi vaiado. Tem a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. O presidente Lula saiu em defesa de Lira. A gente precisa apenas aprender a respeitar quando o ato é institucional. Um ato institucional não tem cor partidária, porque senão fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisa, porque as pessoas que vêm aqui são convidadas por nós. E ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado, para ser maltratado. No início da tarde, Lula inaugurou as novas instalações da Universidade Federal do Sul da Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas, que passa até a capacidade para 1.600 alunos. O presidente participou ainda da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias, que custou 200 milhões de reais ao governo baiano. O Costa das Baleias passa a ser um hospital de referência na região, com atendimentos de média e alta complexidade. São 180 leitos com capacidade de até 1.000 internações por mês.
A população beneficiada chega a 800 mil pessoas. No discurso, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que o hospital será também um local de formação profissional. Estão sendo inaugurados, já com um contrato, um acordo, um pacto, de que esse hospital seja espaço educativo, seja espaço de residência universitária. No noticiário internacional, 4 soldados israelenses morreram durante os conflitos na faixa de Gaza nesta sexta-feira. Autoridades informaram que os soldados estavam numa operação na cidade de Rafah quando foram baleados. Todos serviam no mesmo batalhão e tinham 19 anos de idade. 271 soldados morreram desde o início da ofensiva à faixa de Gaza. No momento, as forças de Israel preparam uma grande operação em Rafah. A cidade é considerada o último refúgio dos terroristas do Hamas. Mais de 100 mil habitantes deixaram a área. Os Estados Unidos, maior aliado de Israel no conflito, são contra a ofensiva na região. Ontem, o presidente Joe Biden ameaçou suspender o envio de armas para o país se Netanyahu determinar uma invasão a Rafah. Hoje, o primeiro-ministro israelense disse que espera superar as divergências com o governo americano sobre o confronto. A última rodada de negociações de uma possível trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi encerrada mais uma vez sem acordo. O Hamas chegou a aceitar uma proposta dos mediadores, mas segundo autoridades israelenses, a iniciativa ainda está longe das exigências do país. As Nações Unidas anunciaram hoje a mobilização de recursos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, vai intensificar a distribuição de cobertores, colchões e kits de higiene. Nos próximos dias, a organização também vai ajudar na emissão de documentos para estrangeiros que perderam nas enchentes. Aqui nos Estados Unidos, brasileiros que vivem na Flórida, Califórnia, Nova York e Massachusetts organizaram mutirões para coleta de doações em várias cidades. A previsão é que a primeira carga com as arrecadações decole em um voo neste domingo daqui do Aeroporto Internacional de Orlando. O material arrecadado vai ser transportado pela companhia aérea Azul. Voluntários trabalham também neste restaurante brasileiro, que se tornou um ponto de coleta. São roupas, calçados e cobertores. A Ana tem parentes no Rio Grande do Sul e as doações não param de chegar na porta da casa dela. Amigas minhas de outros estados começaram a enviar coisas para minha casa, porque o voo sai de Orlando, não sai dos outros lugares. E aí começou a chegar, e agora eu tô com um monte de coisa que eu vou doar, graças a Deus, porque o povo tá precisando muito. As Nações Unidas emitiram um comunicado essa semana em que afirmam: desastres como esse são um lembrete dos efeitos devastadores da crise climática. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é urgente uma ação internacional para conter os efeitos caóticos do aquecimento global. E agora vamos voltar ao vivo com o repórter Romeu Piccolo, que está em Porto Alegre. Romeu, o fornecimento de energia elétrica já voltou em algumas cidades? Oi, Celso, Cris. Sim, em 13 cidades que estavam totalmente sem luz, a energia voltou parcialmente. 53 mil imóveis tiveram a energia elétrica restabelecida. Aqui nesse ponto onde eu estou, em Porto Alegre, é um ponto de chegada e saída de resgate. Então, e a gente vê que ele fica iluminado por geradores. Ali embaixo, tudo escuro, a energia elétrica pública fica desligada justamente para evitar choques elétricos nas pessoas que chegam na água, nas embarcações que entram e saem daqui, resgatando as pessoas. A todo instante a gente vê os caminhões da companhia de energia chegando. Nesse momento não tem resgates, só as pessoas que já estavam na água. A chuva é muito forte, então aumenta o risco. E o ministro de Minas e Energia esteve no estado para coordenar as ações de manutenção. O governo federal estuda mecanismos
para reduzir as contas de luz neste mês para os consumidores afetados aqui no Rio Grande do Sul. 360 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. Cris, Celso. Obrigado, Romeu. As imagens de animais ilhados em cima dos telhados geram comoção em todo o Brasil. Mais de 10 mil já foram resgatados em todo o Rio Grande do Sul. No meio da enchente, durante as buscas por pessoas que ficaram ilhadas, os voluntários avistaram um cachorro se debatendo na água. Eles chamaram o bicho, que parecia assustado, mas o animal se aproxima da moto aquática e aceita a ajuda do socorrista. Desde o dia 29 de abril, quando o Rio Grande do Sul começou a ser castigado pelas chuvas, mais de 10 mil animais foram resgatados e ainda há muitos outros esperando, como mostrou hoje o helicóptero da Record. Este cão, em cima de um telhado, percebeu de longe a chegada dos voluntários e não ofereceu resistência. Depois do resgate, o animal foi levado dentro de uma caixa térmica. A população já comeu, emocionante, o cachorro estava parado de fome, comeu 3 pacotes de ração assim, não dá. Na chegada ao centro de triagem, ele já ganhou um apelido. Mais um caramelo. Quando a gente fala essa palavra, não há como não se lembrar do cavalo, que se tornou o símbolo da resistência dos animais, também apanhados de surpresa pelas inundações. O cavalo Caramelo ficou ilhado sobre um telhado por 4 dias até ser resgatado. Uma imagem que gerou comoção e rodou o mundo. Hoje, Caramelo já está se recuperando. Ele foi submetido a um tratamento de fluidoterapia, com a injeção de sangue, albumina, plasma e soro. O estado de saúde dele é considerado estável. Para aumentar os cuidados com os animais que estão sendo resgatados nas inundações lá no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de São Paulo vai enviar uma estrutura para a montagem de um hospital veterinário de campanha, que vai ficar em Canoas. O foco inicial será para o tratamento de animais de pequeno porte, cães e gatos. O material que aparece nestas imagens corresponde a 1/3 do que será enviado no comboio que parte amanhã. O hospital de campanha estará preparado para realizar exames de imagem, tratamento ambulatorial e até cirurgias. São medicamentos antibactericidas, seringas e agulhas e coleiras. A gente começa essa primeira fase preparados com insumos para atendimento de 2 mil animais. Entre os itens do hospital estão também microchips, que serão instalados nos animais atendidos. Para que as pessoas possam saber onde estamos e onde esses animais estão, né? Esses animais foram atendidos por nós. E aí, quem sabe, a gente consiga, além de dar essa assistência para a saúde dos animais, também promover esse reencontro. Essa edição termina aqui. O jornalismo da Record segue na cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. E você acompanha novas informações à 00:30 no Jornal da Record. E amanhã no Fala Brasil. Fique agora com Reis, a decadência. E logo depois de Gênesis tem a grande conquista. A mansão ganhou 20 moradores. E hoje tem prova para definir os primeiros donos da segunda fase. Boa noite. Boa noite.